Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia. Eu sou Renata Menezes e você está no Band News Entrevista. A gente vai ter aqui um tempo bom para conversar sobre assuntos super importantes. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, ele que é médico veterinário, atualmente está presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, um profissional super reconhecido, contribuição vasta aí para esse mercado. A gente vai conversar sobre esse mercado, inclusive no dia 13 de maio a gente celebra o dia do zootecnista, uma profissão fundamental para a produção animal, sustentabilidade, segurança alimentar. A gente vai entender mais sobre essa área importante. Seja bem-vindo, doutor Lúcio, prazer receber o senhor aqui, viu? O prazer é todo meu, Renata, ouvintes da Band News. Então eu estou aqui pronto para responder as perguntas e principalmente esclarecer a nossa sociedade do papel do médico veterinário e do zootecnista e das nossas instituições, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Por favor, fique à vontade. Ótimo, maravilha. Até às 10 da manhã a gente está aqui, vamos conversar bastante. Eu queria começar perguntando uma dúvida que eu acho que muita gente tem, gente que não é da área, como eu, por exemplo. O que é zootecnia e quais são as suas principais áreas de atuação? Muito bem. A zootecnia é uma profissão da área das ciências agrárias, uma profissão co-irmã da medicina veterinária e que atua principalmente na área de produção animal. Fala de produção animal é entender, por exemplo, a parte econômica. O PIB do Brasil é composto em uma fração considerável pela pecuária brasileira. E aí entra o papel do zootecnista na produção animal. Então, relacionados à alimentação animal, a genética, melhoramento genético, a reprodução e principalmente também temos com um olhar todo sensível o bem-estar dos animais e a preservação ambiental. Então é uma carreira muito bonita, plena, que envolve várias habilidades e competências e que essa formação que se dá ao longo de 5 anos é muito importante para a nação brasileira. Ao zootecnista cabe questões relacionadas como a quantidade e qualidade dos alimentos de origem animal que são produzidos, que chegam à mesa dos nossos consumidores. Então, falar de carne, leite, ovos, mel, pescado e seus derivados, queijo, iogurte, manteiga e outros produtos derivados da indústria animal, muito importante para a nossa indústria, como o couro e a lã, depende da atividade zootécnica. O zootecnista como grande gestor do negócio, do agronegócio. Na verdade, ele tem competência na área econômica, social, na área de toda a condição de técnica em relação à nutrição animal, os alimentos da sua produção e a composição de rações para tanto os pets quanto para os nossos rebanhos, bovino, caprino, suíno, avícola. Então são diversos. Então realmente é uma expressão zootécnica muito importante. E a parte científica cresce a todo instante. Hoje falamos de zootecnia de precisão. O que é isso, professor? Simplesmente é uma situação que requer hoje todo o mercado, tanto interno quanto externo, conhecer principalmente essa produção. Onde é que pode ser alterado, modificado e de uma forma para promover a eficiência nessa produção. Então os rebanhos são monitorados em tempo real, porque por câmeras, áudio, chips, que dão toda essa apresentação dos rebanhos. Qualquer mudança no comportamento, baixa no consumo de alimento e outros são logo detectados e assim pode tomar com precisão a medida para corrigir tal efeito. Então é uma coisa muito bacana, muito bonita e é um exemplo de profissão que ao lado da medicina veterinária atua na área também de produção animal. Uau, olha, eu estou aqui impressionada. Provavelmente você aí que está escutando a Band News FM agora está tão impressionado e impressionada quanto eu, porque é uma profissão que faz parte do nosso dia a dia e a gente muitas vezes nem sabe, nem passa pela nossa cabeça quantas coisas aí que fazem parte do nosso dia a dia estão conectadas com a zootecnia. Professor, quais são as habilidades, assim, os conhecimentos essenciais para um profissional que deseja atuar nessa área? Vai que tem alguém que está escutando a gente, que está aí escolhendo a profissão, que gosta dessa área, que de repente está vendo essa possibilidade. O que é que precisa
precisa ter para ser um bom zootecnista? Perfeitamente. Então, o primeiro que deve passar na cabeça de todos é gostar de animais. Sim. Tanto veterinário quanto zootecnista, não há jeito, gostar de animais. Animais que têm uma relação próxima ao homem, animais de companhia, que têm uma afetividade. Falamos de cães e gatos e outros novos pets, mas animais de interesse econômico. Então, elencamos aí os bovinos, equinos, caprinos, suínos, ovinos, aves. Então, é toda a expectativa. Então, conhecer é a formação no curso. Se isso lhe agrada, se isso lhe quer participar efetivamente da economia nacional, nessa área de produção pecuária. Então, conhecer da economia, conhecer da nutrição animal, do comportamento animal, é fundamental isso, a chamada etologia. Então, esse manejo alimentar, esse manejo comportamental, então as condições que eles são criados. Até, imagine, construção de instalações para animais. Entra até um lado da engenharia rural. Então, é importantíssimo, né? Como será a estrutura, qual material serão utilizados, o piso, o revestimento das paredes, a temperatura, a ventilação que esse ambiente requer para manter o bem-estar dos animais e, inclusive, aí com a produção adequada. Uau! Você que está escutando a Band News FM chegou agora aqui no Band News Entrevista. Eu estou com o Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, que é médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. A gente está falando aqui sobre o Dia do Zootecnista, que foi dia 13 de maio, e dessa área tão importante para o nosso dia a dia, com tantas possibilidades aí dentro de um mercado que cresce cada vez mais, né? A zootecnia também contribui muito para a produção de alimentos e sustentabilidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área que cresce cada vez mais, já que é uma preocupação da nossa sociedade. Talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes, por que 13 de maio? Então, temos um mês dedicado, um mês de maio dedicado à zootecnia, mas especialmente o dia 13, porque marca que no ano de 1966 foi uma aula inaugural do primeiro curso no Brasil. Isso se deu no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Então, por isso, o dia 13 de maio é consagrado à zootecnia. Pois bem, a produção animal, exatamente. Hoje, um aspecto mundial se debela com relação à fome. A quantidade, qualidade e o acesso aos alimentos. E alimentos, em particular, nobres, como a proteína animal. Então, a carne, o leite, ovos, então é fundamental que a população tenha acesso. Estamos falando da questão de segurança alimentar, que é uma preocupação de Estado, é uma preocupação da nação, na verdade. E, portanto, aí se inserem os zootecnistas e médicos veterinários nesse aspecto da produção com qualidade e quantidade. Por um lado, o zootecnista, muito fielmente nas propriedades rurais, nas fazendas, no agronegócio, está lá diariamente acompanhando essa produção, que se dá desde o nascimento de um bezerro até o momento que ele é levado para o abate. Diga-se, abate humanitário. Diga-se, abate com uma técnica apropriada para evitar o mínimo de sofrimento e dor a esse animal. Bom, então é a diária, na verdade, desse zootecnista. Então tem que estar atento. Enquanto a zootecnia se expressa na quantidade desse alimento, o veterinário aparece na questão da qualidade, da inspeção higiênico-sanitária dos alimentos. Se dá desde a propriedade até chegar à mesa do consumidor. É uma rede muito intensa. E em vários momentos desses, na produção pecuária, no abate, na fiscalização higiênico-sanitária desses produtos, na tecnologia de alimentos de origem animal, na distribuição, no comércio e até no consumo. Até lá, toda essa rede, zootecnistas e veterinários andam de mãos dadas. E às vezes a população até desconhece esse lado. Sim, geralmente quando a gente fala de medicina veterinária, principalmente, a conexão que a gente faz no inconsciente coletivo mesmo, professor, é
pensar ali no cuidado aos animais domésticos, né? Os nossos gatinhos, cachorros, os pets aí, como o senhor trouxe também, novos pets que a gente tem tendências, mas é uma profissão muito mais ampla do que isso e que está presente em outras searas, outras instâncias super importantes do nosso dia a dia. Queria lhe perguntar uma coisa importante, que é quais são os principais desafios que os profissionais dessa área têm enfrentado atualmente, né? O senhor trouxe aí a questão da fome como uma preocupação nossa social, uma preocupação da nação, mas certamente existem outros desafios aí que a profissão enfrenta. O senhor, antes da gente começar a entrevista aqui, inclusive, para você que chegou agora, a gente está conversando com o Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado da Bahia, e antes da gente começar o programa, estávamos conversando, o professor me disse que fez sua formação em Medicina Veterinária na UFBA nos anos 80, que de lá para cá muitas mudanças aconteceram na área. Hoje o senhor é professor da Universidade Federal da Bahia, então eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho aí desse cenário atual, o que a gente vive e quais são os principais desafios dos profissionais dessa área. Perfeitamente. A entidade Conselho Federal, Conselho Regional de Veterinária, tem um papel de fiscalizar o exercício, regulamentar esse exercício profissional, tá? Então tem toda uma competência de Estado, atribuições próprias, e que não poderia ser diferente, tá? Então tem um certo poder de polícia, no limite que a lei lhe dá, para investir em nome da sociedade, na proteção da sociedade. Proteção de quê, professor? Proteção contra maus profissionais, proteção contra serviços inadequados e suficientes e que não atendam a necessidade da nossa população. Hoje a sociedade está muito exigente, ao lado do reconhecimento público que veterinários e zootecnistas alcançaram ao longo dessas décadas, mas também a exigência normalmente se dá na mesma medida. Então, um grande problema é a formação profissional. Enquanto na minha formatura, a única escola de veterinária na Bahia era aquela, a da UFBA, aqui em Salvador. Hoje nós temos em torno de 30 cursos médicos veterinários na Bahia. A grande maioria de natureza privada. Então, está se formando muitos profissionais. O que interessa ao Conselho é saber da qualidade dessa formação, porque é muito importante, é fundamental. É porque nós temos, em nome da sociedade, protegê-la e oferecer profissionais que tenham a formação, a capacidade técnica, científica, habilidades, competências, uma formação sólida para atender, responder essa demanda. E para isso, um questionamento primeiro é esse: qualificação e formação profissional. Já no mercado, temos várias situações que nos deparamos. Hoje, o grande boom que nós temos é o mercado pet, tá bom? Hoje podemos falar de um grande complexo médico veterinário, industrial, comercial, de serviços, como o caso de embelezamento, estética animal, com relação a esses animais. Animais que hoje fazem parte da nossa família. São os filhos de quatro patas. A família multiespécie. A relação humano-animal ganhou uma situação muito estreita. E o que temos a partir daí, por exemplo? Considerar que essa má qualificação profissional, uma qualificação que não seja apropriada, ineficiente, é o que nós esperamos e não temos certeza que se dará por conta de uma formação à distância, longe da prática, longe dos laboratórios, do zoológico, das clínicas, dos hospitais, das fazendas, escolas, do local de formação do profissional. Então, só isso aí já é um grande desafio, um grande reflexo para a instituição. Sim, com certeza. O número de denúncias e processos éticos profissionais que deverão advir disso aí. Sim, e eu imagino o quanto de atenção e o tanto de trabalho que o Conselho precisa ter, porque com esses profissionais crescendo cada vez mais, com a gente também, nós, a nossa sociedade, cada vez mais conectados, como o senhor falou, né, com os nossos animais de estimação, com os nossos bichinhos. Então, é um mercado em expansão absoluta e diariamente novas possibilidades, novos desafios, criativamente o mercado vai crescendo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco também das ações do Conselho Regional de Medicina Veterinária, como é que isso se dá, como é que é o dia a dia lá no Conselho? Essa é a minha pergunta para o senhor, porque trabalho não deve faltar e são muitas especificidades
particularidades, muitos pequenos detalhes no cuidado da observação desses profissionais no nosso mercado, na nossa sociedade hoje em dia, num estado desse tamanho, o estado da Bahia, né? Exatamente. Como já me referi, é um órgão fiscalizador por natureza. Tá? Então, é o papel e a atribuição maior, em nome da sociedade, fiscalizar e normatizar, regulamentar o exercício da medicina veterinária e da zootecnia. Professor, não é Conselho de Medicina Veterinária? Sim, o nome administrativo, o nome formal, Conselho de Medicina Veterinária. Mas uma honra e alegria é dizer-se Conselho de Veterinários e Zootecnistas. É o mesmo conselho para as duas categorias profissionais. E assim, o papel é muito instigante. O Conselho, diariamente, nessa atividade fiscalizatória, recebe denúncias que partem da população como um todo, de colegas veterinários, do Ministério Público, de órgãos públicos como a DAB, o Ministério da Agricultura, e tem que tomar as providências cabíveis. Fiscalizar o que está acontecendo. É da sua competência conselho ou não é? E se não for, encaminhar para as autoridades competentes, como o próprio Ministério Público, ou fazer uma denúncia, uma representação com relação a esse fato. Então, esse é o papel fundamental do Conselho. Mas para chegar até aí, tem toda uma dinâmica, na verdade. Devemos entender e conhecer quantos somos veterinários ou tecnistas, em que áreas atuamos, onde estamos exercendo nossa atividade, no setor público ou privado, no centro urbano ou na área rural, ou no campo. Então, é o papel do Conselho ter esse diagnóstico, esse mapa sobre o exercício profissional da veterinária e da zootecnia em todo o estado da Bahia. E estamos encaminhando para conhecer isso com mais fidedignidade, na verdade, porque é muito importante para nossas próprias ações. Então, regulamentar a todo instante, temos que disciplinar fatos, ações, condutas. Então, quem tem um papel principal nesse aspecto aí é o Conselho Federal, com sede em Brasília, que tem esse papel principal de regulamentar, baixar as normativas, os regulamentos, a disciplina para o exercício profissional. Se assim não fosse, estaríamos num caos, na verdade. Por isso, é necessário harmonizar as ações dos nossos profissionais, dos nossos colegas, onde quer que estejam atuando, no setor público, como agente público, na fiscalização. A DAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária, tem um papel principal agora. Talvez, daqui a pouco, a pergunta seja essa. E da gripe aviária, professor? E da influenza? Como chegou aqui? Agora, como é que vamos proceder em relação a ela? Eu falo aqui em Brasil, na verdade, né? Na Bahia ainda não. Então, agentes públicos têm um poder de polícia, o poder de realmente fiscalizar, aprender, interditar. Então, cada órgão público tem o seu papel inerente que é dado por lei. Tá certo. Professor Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Ele vai continuar aqui com a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar de gripe aviária, vamos falar de outros temas também super importantes. O Band News Entrevista volta daqui a pouco. Fica com a gente que a conversa vai continuar. Estamos de volta, agora outra Renata Menezes, direto aqui no Band News Entrevista. Hoje a gente está conversando com o Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Estamos conversando sobre essa área tão importante para o nosso dia a dia, que está muito perto, não só nos nossos animais de estimação, mas na nossa saúde, na nossa mesa, na nossa alimentação, enfim. E a conversa aqui continua no nosso segundo bloco. Eu queria conversar com o senhor agora, professor, sobre um assunto que traz uma certa preocupação para todos nós, que é a questão da gripe aviária, né? Como é que está a situação hoje no país e principalmente aqui no nosso estado? A gente tem algum caso? Como é que está o cuidado com relação a essa doença? Perfeito, Renata. É uma pauta que não poderia faltar nessa entrevista. A questão da gripe aviária, a influenza aviária. Pelo próprio nome dá para entender. Professor, então por que esse nome gripe ou influenza? É porque os aspectos sintomatológicos é de uma gripe, na verdade. É promovida por um vírus. Só que são vírus, são patógenos, são micro-organismos que têm a possibilidade de mutação, de mudar de uma forma para outra muito constantemente e provocar nova apresentação.
A influenza aviária sempre existiu, mas essa agora está tendo uma influenza aviária de alta patogenicidade, que a sua transmissão e os seus sinais clínicos são severos, tá bom? Então, vivemos hoje uma crise mundial, tá bom? Possivelmente, entre os grandes produtores de aves, o Brasil seja o último a que esse vírus ingressou. Ingressou lá no Rio Grande do Sul, em uma granja apenas, que já foi tomar todas as medidas de segurança, de controle, das barreiras sanitárias. E isso é feito por quem? Médicos veterinários, exclusivamente, é o papel dele. O que se trata de assistência a animais, processo saúde e doença. Saúde e doença em animais é competência privativa do médico veterinário e de nenhum mais profissional. Portanto, são os colegas lá do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, atuando entre o transporte de animais, as barreiras, o controle de acesso de veículos, pessoas e materiais dentro das granjas, a questão da biossegurança e biosseguridade em relação ao controle, para permitir. Então, é de alta patenticidade e alta transmissibilidade. Então, toma todo o cuidado. Aí entra a vigilância, o poder de polícia do Estado, que é exercido por profissionais da medicina veterinária, quando no momento a granja que foi acometida foi interditada, está fechada. As aves foram sacrificadas, todas elas, tá bom? E por isso, para impedir a propagação, que não pode ter qualquer tipo de erro, qualquer tipo de inconsistência, porque pode colocar em risco a avicultura nacional. Pois bem, é uma doença viral e que é zoonótica, professor? É, mas a zoonose é de uma natureza fraca, não tão intensa. Explique melhor, professor. Os acometidos são trabalhadores das granjas, aqueles que convivem diariamente com os animais, que ingressam nos galpões, que atendem, que assistem, que acompanham, que estão diretamente vinculados ao manejo dessas aves. Esses estão expostos efetivamente. A população fique tranquila e não deixe de consumir carne de frango ou ovos. Não há possibilidade de transmissibilidade por isso. É zero. Então, a gente pode continuar tranquilamente comendo o nosso frango, acessando todos esses produtos, Sim. Porque, como o senhor está dizendo aí, repetindo para você que está em casa, as pessoas que precisam ter mais esse cuidado, que estão mais expostas a essa possibilidade da gripe aviária, que como o professor trouxe aqui, foi controlada, foi uma situação pontual lá no Rio Grande do Sul, são as pessoas que estão no manejo diário, que estão ali no dia a dia da granja e que acabam tendo mais contato com esses animais, né? Perfeitamente. Eu falei de uma palavra zoonose, né? Então, é uma zoonose. São doenças comuns ao ser humano e aos animais. Geralmente, o homem é um hospedeiro acidental. Ele não estaria nesse complexo da transmissão natural da doença. Mas pode se dar, na verdade. Cito algumas, professor. A raiva, a leptospirose, leishmaniose, esporotricose, toxoplasmose, são algumas doenças de caráter zoonótico, doenças que podem ser transmitidas dos animais para o homem. E o papel é fundamental de quem, mais uma vez, do médico veterinário, que com seu conhecimento, a sua formação técnica, vai poder quebrar esse elo e evitar. De que forma? Vacinando, isolando, com quarentenas, modificando os hábitos e costumes, educando para a saúde, papel do profissional da medicina veterinária. Sim, voltando só aqui para o nosso estado, nenhum caso, estamos tranquilos, está tudo bem. Nenhum caso, mas a vigilância sempre. Então, as barreiras. O que é isso? O que é isso? As passagens, onde estão as rodovias, as entradas em Salvador. Então, ali intensificou essa fiscalização. Então, para a entrada, de onde vem esse frango, se vier frango para aqui, da onde? A Bahia já é quase autossuficiente na sua produção de frango, então menos mal, mas de transporte de animais, de carga inclusive. Onde é que passou? Veio da onde? O foco está lá em Montenegro, um município do Rio Grande do Sul. Então, lá que se começa lá e vai se expandindo, que é para evitar mesmo. É uma medida muito séria de polícia sanitária animal, ok? E que envolve tanto o Estado quanto a União, os agentes de defesa estaduais como federais. Muito importante. Isso buscar evitar totalmente. Então, não há caso registrado aqui na Bahia. Uma grande situação que pode se prever, o que aconteceu possivelmente. Aves migratórias.
aves que passam aqui no Brasil durante seu percurso de migração entre as mudanças de estações. Então, ela, infectada e morta, pode ter dado acesso a alguma granja dessa, a alguma pessoa, a alguma situação de um veículo, seja ele qual for, de transportar e assim teve acesso àquela propriedade, àquela avicultura. Tá bom? Então, cuidado, mais uma vez, se encontrarem aves mortas, não toquem, não mexam, por favor, e chame a vigilância, chame os órgãos competentes para fazer a abordagem, o estudo, para saber aquela situação daquela ave. Muito obrigada. Muito importante isso, professor. Estamos aqui com o Dr. Lúcio Leopoldo, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Muito importante essas informações. O tempo está voando aqui na nossa entrevista, viu, professor? Papo muito bom. Eu queria já caminhar assim, para o final do nosso programa, falando um pouquinho sobre a portaria 378. Essa portaria do Ministério da Educação está trazendo muitos debates, né? Está levantando muita discussão entre estudantes, professores, profissionais da área de saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa portaria, o que ela diz e como é a visão do Conselho Regional de Medicina Veterinária com relação a essa decisão, a essa portaria. Muito bem. Essa abordagem é muito sensível, na verdade. Pode dizer que, ao mesmo tempo que o Estado brasileiro tem um compromisso de que mais pessoas tenham acesso à educação superior, aplausos. Claro que isso deve ser assim. Mas como se dá isso? Não é instituindo de forma ilimitada, de forma indiscriminada, a formação remota, a formação pelo ensino EAD. Para quem está em casa entender, essa portaria, ela define que alguns cursos, como o curso de medicina veterinária, por exemplo, ele pode ser feito 100% EAD, ou seja, na educação à distância. E isso é que tem trazido muitos debates e muitas reflexões, porque a formação de um médico veterinário, professor, o senhor falou hoje, durante toda a nossa conversa, sobre esse contato com os animais, esse contato no dia a dia, o agronegócio. Fica um pouco complicada essa distância para a formação desse profissional, né? Perfeitamente. Então, o conselho, a classe profissional, as entidades, os órgãos públicos, envolve até a própria atividade de Estado, na verdade. Tá bom? Porque temos veterinários como inspetores, como auditores, como fiscais, como sanitaristas, em vários órgãos municipais, estaduais e federais. Tá? Então, por tudo já falado, a formação AD não cabe. O profissional necessita, durante os 5 anos de sua graduação, praticar, para adquirir competências e habilidades para o exercício profissional. Seria temerário. Já pensou só depois de formado que ele vai ter acesso à prática? Como? Não. Isso aí já é uma coisa prévia, faz parte, e é um direito do estudante ter essa formação prática. Considerando a medicina veterinária, os diversos ambientes de ensino-aprendizagem, hospitais, clínicas, consultórios, fazendas, escolas, o zoológico, os laboratórios de diversas especialidades, como diagnóstico por imagem, de patologia clínica, de patologia, então, diversos. É uma formação intensa, que é teórico-prática, prática e prática. Portanto, é inadmissível. E o Conselho alerta, desde 2015, vem investindo junto ao Ministério, junto aos gestores da educação brasileira, que é impossível a medicina ser formada por isso. Não dá para quê? Uma distância entre o professor e o estudante, entre o estudante e o seu futuro paciente, porque é aí que se dá. Imaginar que é um paciente que não fala. Então, olha só daí, não apenas o conhecimento técnico, mas também o conhecimento humanístico e da sensibilidade que requer ao investigar uma enfermidade em um animal. A gente pode pensar, professor, numa alternativa, numa solução que possa equilibrar essa tecnologia, fazer uma parte presencial, a outra parte, de repente, dentro ali daquele currículo do curso que possa ser feita à distância, para tentar equilibrar mais essa preocupação muito justa, muito lúcida, consciente que o senhor traz, da importância desse dia a dia na formação do profissional de veterinária? Sim, é possível. Entendemos também, o próprio Conselho entende isso. E define uma normativa que
que é tolerável até 20% da carga horária do curso ser de forma remota, online, digital. É claro que o Conselho não é contra a tecnologia da informação, da comunicação, não é contra o ensino EAD, mas é do seu uso em relação à formação profissional e de um profissional que daqui a pouco estará no mercado. Então, nesse aspecto, portanto, as disciplinas eminentemente teóricas, as disciplinas de áreas que possam ser, então, ela sim é possível ser oferecida na forma remota. Mas cirurgia, patologia, clínica, inspeção de alimentos, não. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Band News Entrevista. Eu conversei com o Dr. Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Excelente a nossa conversa. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela troca. E sábado que vem a gente está de volta no Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes e te espero, hein? 9h20 da manhã, todo sábado, aqui na Band News. Bom sábado para você. Continue agora com a nossa programação. Tchau, tchau.